palavra com vocês, que há tempos Deus me incomoda para eu trazer aqui. E essa semana, orando, tendo um momento com Deus, eu senti que era a hora de dividi-la com vocês. Antes disso, como sempre, eu gosto de fazer uma oração, pedindo para Deus nos abençoar, abrir nosso entendimento. Se puder mais uma vez fechar os teus olhos, essa oração eu queria que você fizesse por você mesmo agora. Eu queria que você pedisse a Deus que habita aqui entre nós, a palavra dele diz que onde 2 ou mais estão reunidos, ali está presente, para que o Espírito Santo abra o entendimento do seu psique, possa acalmar sua alma, possa nesse momento te mostrar que Ele está no controle de tudo, e por mais que às vezes você se preocupe, existe alguém que está no controle de toda a situação da sua vida. E que essa presença de paz possa fazer com que você absorva tudo aquilo que for ministrado, para que você consiga não apenas ser um ouvinte, mas principalmente um praticante daquilo que a gente refletir junto aqui nessa manhã. Em nome de Jesus, Deus, nos ajuda a sermos uma esponja hoje, e que nada, Pai, nenhuma preocupação desse mundo, nenhuma distração, nem a preguiça, nem qualquer outra coisa possa roubar aquilo que o Senhor tem preparado para nós nessa manhã. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Então essa mensagem que eu queria dividir com vocês, ela fala sobre a presença de Deus. E aí hoje, tivemos um louvor maravilhoso. E aí eles estão se organizando, é uma alegria ter o Ramon e a Tailana com a gente aqui, junto com o Bruno e com a Emily. E aí a Emily me perguntou essa semana: pastor, o que você vai ministrar? Aí eu falei para ela que eu ia pregar sobre isso que eu falei agora para vocês. E aí eles prepararam essas canções baseadas exatamente em cima dessa mensagem. Vocês repararam que a gente cantou hoje muito sobre a presença de Deus, né? E a presença de Deus é algo que muda tudo nas nossas vidas, né? A presença de Deus é o Espírito Santo dele habitando dentro de nós. E aí, quando eu queria, nesses momentos aí que eu estava com vontade de trazer essa palavra, essa reflexão para vocês, eu pedi a Deus para que me mostrasse algo na Bíblia que fundamentasse isso, que ilustrasse exatamente através das Escrituras essa questão da presença. E me veio 2 reis, a história de 2 reis, Saul e Davi. Porque foi um fator determinante que mudou a história desses homens, a presença de Deus. E como sempre, as Escrituras, diferente de qualquer outro livro que existe no mundo, é muito prática no sentido de fazer com que nós nos enxerguemos na vida desses homens. Saul e Davi falam muito sobre nós. Muitos de nós já fomos Saul ou estamos sendo, muitos de nós também somos como Davi, ou procuramos ser como ele, o homem segundo o coração de Deus. E ter essa reflexão em cima da experiência de 2 homens em relação à presença de Deus pode mudar muita coisa dentro de nós. E é sobre isso que eu quero falar hoje. A começar olhando para a vida desse rei Saul, que antecedeu o governo de Davi. Um homem que, segundo as Escrituras, tinha todos os requisitos humanos e até então espirituais para ser talvez o melhor rei de Israel. Um homem imponente, que falava bem, com estatura, com presença física, espiritual, de oratória. Alguém que mostrava respeito apenas pelo jeito de ser. Saul era alguém assim. Saul era alguém que, quando as pessoas olhavam, de pronto já o identificavam como um líder. Alguém que havia sido, desde criança, preparado para assumir liderança e governo. Mas se você conhece um pouco da história da Bíblia, você sabe o final da história de Saul, que foi um fracasso. E o que determinou o fracasso de Saul foi a maneira como ele se relacionou com Deus. E eu vou falar um pouco
para vocês hoje da diferença entre Davi e Saul. Porque Saul, ele tinha a estatura de um guerreiro. Ele tinha tudo aquilo, como eu já falei, que Deus precisava para fazer com que ele fosse o melhor rei até então de Israel. Porém, o problema de Saul é que ele não tinha um coração obediente. Ele tinha tudo menos um coração humilde e obediente. A palavra de Deus diz em 1 Samuel 10, 23, que ele era mais alto do que todo o povo, desde o ombro para cima. Ele se destacava pelo seu jeito de ser. 1 Samuel 13, o texto fala: então disse Samuel a Saul: procedeste neciamente, e não guardastes o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou. Porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Então o profeta Samuel diz que ele tinha tudo, menos o coração obediente. Saul também, ele tinha armadura de guerreiro, mas ele não tinha coragem para lutar. O que adianta ter armadura, mas não ter coragem? Esse era Saul. 1 Samuel 17:38, o texto fala: e Saul vestiu a Davi de suas vestes, e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze, e o vestiu de uma couraça. Ou seja, o que adianta termos recursos, termos aquilo que o dinheiro pode comprar, se não temos a presença? Não adianta, irmãos, a palavra de Deus fala, o que adianta o homem se proteger de todas as maneiras, se é Ele que guarda, se é Ele que protege, se é Ele que salva, se é Ele que livra. Lá no texto em Salmos, a palavra de Deus diz: uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós, todavia, confiamos no Senhor dos Exércitos. Saul passou a confiar naquilo que ele tinha, materialmente falando, não na presença de Deus. Saul tinha o trono, mas ele não tinha o Espírito Santo. 1 Samuel 16:14, o Espírito do Senhor se retirou de Saul, porque ele se apoiou apenas no externo e não no interno. Ele passou a valorizar mais as coisas e as pessoas e o poder e a fama do que a presença de Deus. Mas agora vamos olhar para Davi. Davi não tinha estatura, não tinha aparência, não tinha formosura, mas ele tinha humildade. Olha o que o texto fala em 1 Samuel 17:14. E Davi era o menor e os 3 maiores seguiram a Saul. Os irmãos de Davi eram muito mais imponentes, né? Muito mais bonitos, muito mais parecidos com Saul. Aos olhos humanos, tinham muito mais características preenchidas para assumirem o reinado de Israel. Davi era o último, era um menininho que cuidava ali do rebanho do pai. 1 Samuel 17:34, então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de teu pai. Ele era um apacentador, um pastorzinho de ovelhas, um homem humilde, mas Deus viu algo diferente na vida de Davi, que era humildade, simplicidade, temor a Deus. E isso era o que Deus precisava para fazê-lo o maior rei de Israel. Jesus, no Novo Testamento, ele faz uma comparação daquilo que nós precisamos para termos tudo aquilo que ele sonhou e projetou nas nossas vidas com um grão de mostarda. Para que você cumpra o seu propósito, para que você viva para aquilo que eu te chamei, você não precisa de muito mais do que apenas um grãozinho de mostarda. Ele fala, se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai ter um poder sobrenatural que a gente humanamente não consegue explicar, de falar para uma montanha, sai desse lugar e vai para o outro. E Davi tinha exatamente isso, fé, temor e humildade, que é o ingrediente perfeito para você cumprir o propósito que Deus estabeleceu na sua vida. Deus tem propósito para todos, mas se o orgulho, a vaidade, as coisas, as bênçãos que o próprio Deus nos dá,
tomam o lugar dele, sufocam a simplicidade, a humildade e o temor, você acabou de abortar o propósito de Deus na sua vida. Foi exatamente isso que Saul, que Deus havia levantado, fez para perder o seu reinado. Davi não tinha armadura, mas ele era protegido pelo Senhor dos Exércitos. Eu vou ler um texto um pouquinho mais extenso, que está lá em 1 Samuel 17, 38 e 39. E o texto fala: Saul vestiu a Davi de suas vestes e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu com uma couraça. E Davi cingiu a espada sobre as suas vestes e começou a andar, porém nunca havia experimentado essa armadura. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isso, é muito pesado, pois eu nunca experimentei uma armadura antes. E Davi tirou tudo aquilo de cima de si, sobre si. Ou seja, Davi, ele não tinha intimidade com o externo, mas sim com o interno. E antes de enfrentar Golias, que foi o fator determinante para que Davi pudesse passar a ser reconhecido pelas pessoas, ele havia construído muito antes internamente. O texto fala que ele já havia lutado com um leão e com um urso e vencido essas lutas. Obviamente, ninguém vence uma briga. Já viu algum ser humano vencer uma luta com um leão? Ou com um urso? Ainda mais, sendo Davi quem era, um homem franzino, pequeno, jovem. É impossível. Talvez um lutador de MMA, um bodybuilder, alguém que ainda assim é muito improvável. Mas Davi venceu e humanamente não há explicação. Por isso que nós acreditamos que o Espírito de Deus estava sobre Davi, que de uma maneira muito estratégica fez com que ele conseguisse vencer essas lutas. E essas duas vitórias trouxeram bagagem e coragem para que Davi conseguisse vencer o Golias filisteu, que era um gigante, temido por todas as pessoas. Ninguém podia contra Golias. Isso fala para nós que as pequenas lutas que nós travamos durante a nossa vida estão nos preparando para os grandes desafios maiores que Deus quer que a gente enfrente lá na frente. Não reclame, então, dos pequenos desafios, dos ursos, dos leões que a vida coloca na sua vida, porque eles estão te preparando para o Golias. E o Golias foi o fator determinante para a virada de chave na vida de Davi. Se ele não tivesse vencido Golias, ele nunca teria sido rei. Então Deus está te preparando para que você destrave de uma tal forma que você possa viver exatamente para aquilo que Ele te chamou para viver. Para reinar, para brilhar, para resplandecer a glória de Deus. Para viver os sonhos grandes do Senhor. Não limite os sonhos de Deus através dos seus sonhos. Você pode ter sonhos maravilhosos, muito bons, mas Deus com certeza tem maiores, né? A palavra de Deus diz em Jeremias: assim como os céus são mais altos do que a terra, os meus pensamentos são mais altos do que os seus pensamentos. Então, muitas vezes nós limitamos os sonhos e os planos de Deus, porque nós queremos só ganhar dinheiro, ter um pouco de reconhecimento, de autoridade, trazer conforto para a nossa família, quando Deus está nos chamando para rompermos com isso, porque isso Ele tem como se fosse o básico e muito, muito mais além do que isso. Davi tinha o mais precioso, que era o Espírito Santo de Deus, a presença. E sabe, irmãos, a palavra de Deus diz lá no Novo Testamento que a presença, o Espírito Santo, várias vezes a gente vê figuras, né, do Espírito Santo no Novo Testamento. Algumas vezes como fogo, como em Atos. Outras como um vento impetuoso, como lá em Atos capítulo 2, quando o Espírito visitou os discípulos na casa, no cenáculo, e tomou eles do poder. Mas existe uma figura que representa muito bem o Espírito Santo, que eu gosto muito de pensar, quando Jesus é batizado nas águas, e vem do céu uma pomba, e a voz de Deus dizendo: esse é meu filho amado em quem me compadeço, em quem me compraz, em quem tenho prazer. E às vezes eu gosto de refletir sobre isso, pensando que o Espírito Santo é como uma pomba. A pomba é um animal muito inocente, sem malícia, e muito sensível a gestos bruscos.
Isso fala para nós que o Espírito Santo que habita em nós, ele é muito sensível àquilo que nós vemos, ouvimos e fazemos. Eu estou falando isso porque Davi sabia muito bem essa característica do Espírito Santo e ele zelava por isso, para que o Espírito Santo, a presença de Deus, não saísse dele. Assim como uma pomba pode fugir rapidamente ao menor movimento brusco. Eu estou falando sobre pecado, estou falando sobre cuidar daquilo que nós ouvimos, cuidar daquilo que nós falamos, cuidar das rodas que sentamos, das conversas que nós temos, dos pensamentos que damos vazão dentro de nós. Tudo isso pode ser algo que repele o Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Davi zelava para que isso não acontecesse. Ele fazia questão de trazer manutenção ao relacionamento com o Espírito Santo. Mas mesmo assim, amigos, mesmo zelando, mesmo cuidando, mesmo fazendo a manutenção da presença do Espírito dentro dele, Davi pecou. E não foi um pecadinho, não foi uma coisinha simples, foi um pecadão. A história diz que Davi adultera com uma mulher casada e mata o marido dessa mulher para consumar o pecado que ele havia iniciado. Se você não conhece essa história, depois você lê lá, mas rapidamente falando, ele permite que a concupiscência dos olhos, que a malícia, que a cobiça, na verdade, tomasse um lugar desproporcional na sua vida. Então, quando ele olha aquela mulher, ao invés de repelir logo seus olhos, de tirar isso da frente dele, ela estava nua numa casa, na frente do seu palácio, ele deseja aquela mulher, ele quer se deitar com aquela mulher, e ele manda trazer aquela mulher, ele faz de uma certa maneira que ele consegue se relacionar sexualmente com essa mulher, ele engravida essa mulher, e para que o pecado dele não fosse descoberto, ele manda que o marido dela viesse para a casa dele, ele tenta embebedar aquele homem e convoca aquele homem para ser, na guerra, o lugar de frente, né? O primeiro do exército, onde a chance dele falecer era maior, e é isso que acontece, ele morre. E ele havia feito isso contra Deus, contra ele próprio, contra a nação de Israel. E ele estava seduzido por essa loucura, hipnotizado por esse pecado. Até que um profeta aparece e expõe o pecado dele. E então ele cai em si e entende o que ele havia feito. E é aí que tudo muda. Porque Davi, ao invés de sustentar o seu pecado, de tentar fugir de Deus, ele rasga suas vestes. Ele se arrepende genuinamente. E amigos, essa é a palavra mais importante talvez que exista no Novo Testamento. Novo Testamento não, na Bíblia inteira, no Antigo e no Novo Testamento, arrependimento. Se existe uma coisa que te reconecta a Deus, que faz nova todas as coisas, é o arrependimento. Que vem da raiz grega metanoia, que é mudança de direção. Davi, ele se arrepende completamente, ele volta-se a Deus de todo o seu coração. Eu vou ler para vocês 3 salmos. O primeiro está lá em 31:5, e o texto fala: então eu vos confessei o meu pecado, e não mais dissimulei a minha culpa, disse Davi. Sim, vou confessar ao Senhor a minha iniquidade, e vós perdoastes a pena do meu pecado. 37:19, sim, a minha culpa eu confesso, meu pecado me atormenta. E por fim, Salmo 54, lavai-me, me lave totalmente da minha falta e purifica-me do meu pecado. Essas são as 3 principais orações que Davi faz para que Deus renovasse a presença dele dentro de Davi. Diferente de Saul, eu estou caminhando para o final da mensagem. Porque o pecado de Saul talvez tenha sido, vamos dizer, aos olhos humanos menor do que o de Davi.
Talvez você esteja se perguntando qual que foi o pecado de Saul. Lá em 1 Samuel, capítulo 15, Deus havia dado uma ordem para Saul, uma ordem militar. Saul havia recebido instruções claras para destruir completamente os amalequitas e os gados e tudo aquilo que havia na província dos amalequitas. Porém, Saul descumpriu completamente essa ordem. Ele poupou a vida dos amalequitas. Eu não vou entrar aqui em detalhes em relação a essa ordem de Deus, mas Saul havia desobedecido. E Deus o repreende, mostrando a sua desobediência. E quando isso acontece, Saul diz o seguinte, olha a oração de Saul: pequei, transgredi a ordem do Senhor e as tuas orientações, pois tive medo do povo e ouvi a sua voz. O espírito do Senhor retirou-se de Saul e o espírito mau veio sobre ele, enviado pelo próprio Deus. Sabe o que aconteceu aqui? Diferente de Davi, Saul estava com medo daquilo que ele tinha conquistado. O poder, o reinado, o sucesso, sua posição, sua reputação, sua autoridade, e não a presença de Deus. Sabe, na vida você pode perder tudo, porque nós não temos garantia de nada, inclusive nossa própria vida. Assim como aconteceu com Jó, do dia para a noite ele perdeu tudo. Mas se há algo que você deve zelar, mais do que tudo que você tem na sua vida, é pela presença de Deus. E isso é olhar para o cristianismo com uma perspectiva de eternidade. Porque tudo passa. Tudo vai passar. Sua saúde vai passar, seus bens materiais vão passar. Tudo vai passar, mas a palavra e a presença são eternas. E é isso que você deve cuidar, com maior zelo e cuidado da sua vida. Eu quero terminar essa mensagem com a oração de Davi. Está no Salmo 50, a partir do verso 10. Eu vou ler apenas 2 versículos. Ele diz assim para Deus: cria em mim um coração puro, ó Deus. Isso depois de ele ter feito aquele pecado terrível. Ele rasga suas vestes, abre um jejum, cai de prantos na presença de Deus e diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro. E renova dentro de mim um espírito reto e estável. E eu termino dizendo o que ele disse sobre a presença: não me expulses da tua presença, não retires de mim o teu espírito, não tire da minha vida a tua presença, e nem o teu Espírito Santo. Amém, irmãos? Vamos orar juntos. Feche os teus olhos. Nessa manhã, Pai, nós queremos te pedir para que, acima de tudo, nas nossas vidas, o que a gente mais possa zelar e cuidar é pela tua presença. Irmãos, eu quero reiterar algo aqui que é talvez a coisa mais importante. Zelar pela presença não é ser santo no sentido de nunca pecar. Provavelmente você vai pecar ainda hoje. Vai ter dia que você vai acordar triste, bravo. Vai ter dia que você vai fazer coisas erradas. Vai ter dia que você vai falhar. Vai acontecer. Mas o que muda o jogo é a maneira como você se relaciona com isso. O justo cai 7 vezes, mas ele levanta 7 também. A maior virtude de um homem não é nunca pecar, mas é pecar e reconhecer através do arrependimento isso e levantar mais forte. É olhar para Deus e abrir o coração pedindo para Deus por pureza, renovação e mais uma chance. Porque Deus é o Deus das segundas chances e da terceira e quarta. Se você pecou essa semana, entrou aqui com o coração triste, talvez tendo feito coisas erradas que, através do conflito de valores que há dentro de você, isso esteja te trazendo pesares, eu quero te dizer, Deus te ama. E Ele não imputa mal sobre você, porque Ele é o Deus da misericórdia.
Ele é o Deus que faz nova todas as coisas. Ele é o Deus que renova as suas misericórdias todas as manhãs sobre nós. Ele é o Deus do perdão. Ele é o Deus do amor. Ele é o Deus que nos ajuda a levantarmos. Não importa quantas vezes a gente caia. Ele só precisa de uma coisa: da tua sinceridade, do teu arrependimento todos os dias. Não se afaste de Deus por causa dos seus pecados. Não se afaste de Deus por causa da sua humanidade falha. Corra para Deus. Abrace o Senhor. Ele está aqui nessa manhã. Eu queria, mais uma vez, que a gente juntos possa cantar aquela canção Tua Presença, na voz do nosso amigo Ramon. Amém? Você pode cantar.